Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dia 6 de janeiro, às 20 horas e 7 minutos, acontece a primeira lua cheia do ano de 2023. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo, ok? Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Eu estou muito grata com as pessoas que estão vindo, estão se inscrevendo, se interessando, assistindo, estão compartilhando. Infinita gratidão. É o nosso segundo ano de trabalho. Então, vamos levando adiante e quanto mais pessoas se interessarem pelo meu tipo de trabalho, pela forma que eu coloco as questões astrológicas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, ok? Então, pessoal, a Lua é uma oposição, né? Quando a Lua está cheia, a Lua ela está em oposição ao Sol. Então, o Sol está no signo de Capricórnio a 16 graus e 21 minutos e a Lua está no signo de Câncer a 16 graus e 21 minutos igualmente. Então, isso é uma oposição, deixa a Lua bem cheia, bem plena. A Lua está no seu domicílio, que é o signo de Câncer. Então, potencializando as questões cancerianas, a sensibilidade das pessoas, a vontade de ficar aconchegada, o aconchegado, a vontade de estar mais em família, mais um ambiente mais reservado, com menos pessoas e mais a fim de nutrir os outros e ser nutrido. Essas são características básicas do signo de Câncer que vão ser potencializadas, mas existe a oposição entre Sol e Lua e outras configurações também que fazem dessa alunação uma alunação para se prestar bastante atenção e tentar aproveitar os aspectos harmoniosos e administrar muito bem os desafiadores, como eu falo sempre. O Sol está em conjunção com Mercúrio, então a nossa forma de pensar, eu até coloquei umas observações aqui para mim não deixar de falar coisas importantes. Então, o Sol em conjunção com Mercúrio, aqui ele traz para nós uma possibilidade de se comunicar com facilidade. Isso a nível geral, né? As pessoas costumam ficar mais, ser companhias mais estimulantes, né? Porque as ideias elas estão fluindo e isso é muito bom para quem precisa se concentrar e estudar, ou mesmo se concentrar para fazer alguma atividade intelectual. É muito bom para diálogos, para escrever, para se comunicar em geral, né? Aumenta a ambição das pessoas, isso por um lado é bom, para quem não tem muito, por outro lado tem que cuidar, né? Porque de repente tem pessoas que, como é uma oposição com a Lua, não vão respeitar os sentimentos dos outros e vão querer subir a qualquer custo, né? Utilizando a mente com bastante perspicácia e com uma capacidade de se comunicar bastante grande, pode passar aqueles mais sentimentalistas para trás. Então, esse é um aspecto também que a gente tem que cuidar. Mas, em âmbito geral, a gente pode aproveitar essa conjunção do Sol com o Mercúrio. E a Lua também está, então, em oposição ao Sol e em oposição a Mercúrio. A Lua, como eu falei, né, vai ser uma alunação onde a vulnerabilidade ela vai estar potencializada. Então a gente tem que cuidar bastante, porque Lua em oposição ao Sol traz, pode trazer para a gente um conflito entre, como eu coloquei aqui, né, entre permanecer na zona de conforto no meio ambiente conhecido, confortável, seguro e se aventurar para situações novas, para situações diferentes, para progredir na vida, que é o Sol, né? O Sol em Capricórnio, para ascender, para subir a escadaria até o topo. Então, dentro das pessoas pode ter um conflito grande ou também
A gente pode ter vontade de crescer, vontade de progredir e estar muito enraizado na família e não conseguir superar os padrões familiares e acabar deixando de fazer coisas que são importantes para o nosso próprio desenvolvimento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante, porque podem abrir-se oportunidades e a gente perder porque não consegue se desenraizar da nossa própria família. Então, a Lua também está em oposição com Mercúrio e aqui vem uma dificuldade, né? A dificuldade em encontrar apoio nas próprias ideias. De repente, a gente tem a ideia, mas fica inseguro, né? E pode também gerar discussões com aqueles que se opõem às nossas ideias. Pode haver, então, discussões em casa, discussões por ideais ou pensamentos diferentes, né? Discussões também com pessoas que desafiam o nosso modo de pensar. E também pode acontecer nessa oposição aqui, uma possibilidade nessa oposição, né? Da Lua com Mercúrio, que a gente se confunda no apresentar as nossas ideias, né? E apresente ideias totalmente deslocadas dos contextos que a gente está. Ou que não se ajustam aos contextos que a gente está. Então a gente vai ter que ter muita atenção nessa alunação, porque nem sempre a gente vai estar atento aos nossos próprios pensamentos, né? Aos nossos próprios estados de espírito e de sentimentos, porque também a Lua faz um sextil aqui com o planeta Netuno, um trígono, um aspecto harmonioso com o planeta Netuno, água e água, né, pessoal? Então, a gente pode ficar muito compassivo, com tendência a perdoar, e alguns espertinhos aqui, em função dessa capacidade de lidar com a mente, que alguns vão usar, podem realmente se utilizar negativamente da nossa compassividade. Então, um pouquinho de pé no chão, um pouquinho de razão aqui vai ser também necessária. E deixa eu ver aqui o que eu anotei mais para falar para vocês. Aspecto muito positivo. Vamos começar aqui pelos aspectos mais desafiadores, depois eu venho para esse mais positivo. Pessoal, a Lua em Câncer está fazendo um aspecto bem delicado, né? Além dessa oposição com o Sol e com Mercúrio, ela está fazendo uma quadratura com o Quirón. E o Sol e o Mercúrio também estão fazendo essa mesma quadratura. Pode ser um período de muita tensão, porque quadratura em T, como a gente chama, ou seja, existe dois planetas em oposição, no caso aqui 3, né? Dois planetas em oposição e também quadraturas para esses mesmos planetas. Então a tensão é redobrada. Feridas podem se abrir. A Lua está em Câncer, a memória pode ir lá no passado e dentro da família, de repente, surgirem aquelas mágoas que estão lá guardadas há muitos anos e em alguma reunião familiar, por alguma coisa que o outro diga, que é diferente daquilo que eu penso, vem aquele sentimento que está guardado há anos e é colocado com toda a energia, com toda, ou se é mágoa, se é raiva, se é ódio, vem com toda a força do passado para o presente. Então, essas feridas podem ser reabertas, mas feridas novas também podem acontecer. Mas eu sempre digo, se abrem feridas ou se reabrem algumas feridas, é hora de jogar luz nessas feridas. Mas sofrimentos muito intensos podem acontecer aqui, ó, a partir do Mercúrio quadrado Quirón, porque determinadas pessoas podem duvidar da sua inteligência, né? Podem duvidar da sua inteligência e ficar ali sofrendo por achar que outros são muito mais inteligentes do que a própria pessoa. E também uma dificuldade de afirmar seus próprios pensamentos e opiniões.
pode ser uma fase que algumas pessoas, durante essa alunação, vão perceber, ou algumas pessoas que já têm esse tipo de sentimento, de não acreditar muito nos seus pensamentos, na sua inteligência, isso pode ser potencializado. Então, muito cuidado com o que a gente está percebendo em função de algumas feridas poderem ser abertas. E também o Sol quadrado Quiron. Sol, né? O Sol é a nossa individualidade básica, é a nossa força total, né? Então podem surgir do passado ou mesmo de situações presentes, uma dificuldade, sentimentos de dificuldade de brilhar. E se vem do passado por causa de alguma ferida de infância, ou essa ferida ela é provocada agora nesse momento, ou ela é relembrada da infância, e também essa ferida pode, como tem o Sol envolvido, pode estar ligada ao pai. Então, pode haver muita falta de confiança, podem haver sentimentos de solidão por vezes, mas uma coisa muito boa é a empatia pelo sofrimento com relação às outras pessoas, né? Então as pessoas podem ser curadores, podem se transformar em curadores em função de querer curar as próprias feridas. Então pode gerar sim um sentimento de empatia, porque as suas feridas foram vistas, estão sendo curadas, então isso auxilia quando a gente for tentar ajudar ou mesmo curar as outras pessoas. Esse é um aspecto que a gente tem que ter bastante atenção e pode muito bem usar o aspecto harmonioso que a Lua faz com o Urano, o planeta Urano aqui, porque esse aspecto ele traz uma originalidade, ele traz assim, ó, a tendência a escolher formas não usuais para resolver o que surgir. Então surgiu uma mágoa, surgiu uma dor, reabriu alguma ferida que precisa ser curada, a gente vai olhar para isso de outra forma. A gente pode encontrar outras maneiras novas, maneiras diferentes de lidar com o mundo e inclusive de ganhar a vida. A gente pode fazer mudança na nossa forma de ganhar a vida, na nossa forma de trabalhar, e a gente pode revisitar o nosso passado, e só que com visões e ideias novas sobre esse passado. Então, de repente, as feridas se abrem, mas como a gente está com outra visão, olhando de outra forma, sob outro ângulo com relação ao nosso passado, a gente pode dissolver aquela carga de sentimentos que tem e olhar para esse passado deixando de lado todo o peso que a gente carregou por muito tempo. Então, é positivo se a gente estiver aberto para curar feridas, né, pessoal? Se a gente estiver fechado, a gente pode passar esses 15 dias sofrendo, lidando com o passado, discutindo com a família pelos mesmos motivos, pelas mesmas razões, e é um sinal que a gente não cresceu. É um sinal que a gente só vem acumulando anos na nossa vida e não vem procurando acumular vida aos nossos anos, né? Então, a gente realmente deve tentar curar aquilo que está incomodando, aquilo que está surgindo de repente do passado para o presente, para ser curado realmente, né? Alguma coisa mais aqui. A gente está com um bom aspecto entre Vênus e Marte, né? Então relacionamentos, né? Os relacionamentos eles vão ter um toquezinho especial, mesmo que surjam conflitos, mesmo que surjam confusões, a gente vai contar com uma força extra, e uma força extra também que nos possibilita perceber os aspectos sutis de forma concreta e nos permite também estar mais na Terra com relação a todas essas coisas que podem, essas energias que podem ser movimentadas
nos próximos 15 dias. Ok, pessoal? Se vão ser 15 dias fáceis ou não, vai depender só da gente. A gente tem uma possibilidade grande de deixar de se direcionar para novos caminhos, para missões de vida, missões para a missão que a gente veio para executar nessa vida, mas para isso a gente tem que curar a ferida, a gente tem que se libertar de padrões de comportamento que já, apesar de enraizados, né, eles estão necessitando serem abandonados, né? Então, para conseguir se direcionar para o que a gente tem que fazer nessa vida e aproveitar esse aspecto harmonioso da Lua com Urano, que nos traz novas ideias e novas formas de olhar para as questões da vida da gente, que envolve trabalho, que envolve família, que envolve sociedade, que envolve amizades, para a gente conseguir se direcionar, a gente tem que romper com alguma coisa, a gente tem que romper com algum passado, a gente tem que romper com algum padrão de comportamento que ele já está ultrapassado. É fácil, não é? Mas é possível, se a gente estiver aberto a curar as nossas feridas e também aberto a perceber que existem feridas dentro de nós, que podem ser curadas e nos abrir para que a gente possa se abrir de forma mais plena para a vida, para viver a vida com todas as complexidades que ela traz para nós como experiência. Ok, pessoal? Então, por enquanto era isso. Gratidão infinita para todos que estão por aqui. Excelente lua cheia para todos e para todas. Grande abraço. Feliz 2023 novamente e estejamos aqui juntos por mais esse ano. Gratidão infinita. Por enquanto era isso. Até mais.